Olá, eu sou Elis, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis, o Célio. E com muita alegria estamos aqui, reunidos mais uma vez através do recurso da internet, para fazermos os nossos estudos dos ensinamentos do Mestre Jesus através da doutrina espírita. E é ao Mestre Jesus que nós pedimos nesse momento que Ele nos envolva com a sua paz, com a sua luz, serenando as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos aproveitar o máximo possível as reflexões do capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse capítulo que fala sobre a mansuetude, sobre a paciência, sobre a calma. Esses atributos que ainda são tão difíceis para nós. Porque se nós pararmos para pensar, nós vivemos numa sociedade em que sermos reativos, em que revidarmos, em termos atitudes contrárias contra alguém que está nos ferindo, tudo isso é valorizado. Nós vemos como forte as pessoas que são reativas, as pessoas que se impõem, que brigam, mas será que só tem como ser forte assim? Será que a pessoa que é mais calma, que é mais tranquila, ela também não é forte? Vamos ver o que o Mestre Jesus nos diz aqui no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu vou ler os itens 1, 2 e 3, que são frases de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Jesus disse para aqueles que o escutavam: aprenderam o que foi dito aos antigos: não matem. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Bom, nessa última passagem, Jesus deixa claro que além de ser importante, ser manso, ser pacífico, também, não só nas atitudes, mas nas nossas palavras, como nós nos referimos às outras pessoas, também é importante nós termos cuidado. Então, se nós pararmos para pensar em mansuetude, nessa virtude de ser manso, vamos pensar: e o que é ser manso? O que é essa mansuetude? E Jesus trouxe esse ensinamento. Jesus disse: quando baterem numa face, oferece a outra. Isso é ser manso. Não é literalmente oferecer a outra face, mas sim não revidar o mal com o mal. O mal só é combatido com o bem. Foi isso que Jesus quis nos ensinar quando disse para oferecer a outra face. Que o mal com o mal só gera mais mal ainda. Violência com violência gera mais violência. E Jesus estava dizendo para a gente aprender a calar, para aprendermos a nos aquietar, para aprendermos a aquietar o nosso orgulho,
o nosso orgulho, o nosso ego, ele quer ir para o combate. Ele quer revidar. Porque nós temos esse impulso de reatividade de muitos e muitos tempos. Nós ainda estamos no olho por olho, dente por dente. Jesus veio com uma proposta nova há mais de 2000 anos, mas nós ainda não conseguimos lidar com essa nossa reatividade, com essa nossa agressividade. Nós, ainda como humanidade, nós resolvemos os problemas com guerra, com briga, com embate. Nós não sabemos nos impor de outra forma. E as pessoas que são mais brandas, mais calmas, elas são vistas como fracas, submissas. Porque nós temos essa ideia errada sobre o que é ser forte. Para nós, o forte é aquele que vai para o combate, que vai para a guerra. Porque tem sido assim ao longo do tempo e nós trazemos isso na nossa bagagem. E Jesus nos convidou a essa modificação. Ele disse: felizes são os mansos. E até hoje nós não conseguimos encontrar em nós essa mansuetude. Nós ainda não conseguimos saber calar no momento que é preciso, silenciar e pensar. E que terra é essa que os mansos herdarão? Uma das reflexões que nós podemos fazer é a nossa terra, nosso território interno, o nosso mundo interno. Porque o manso é aquele que já sabe lidar com o seu mundo interno, com as suas inquietações. E tanto ele sabe lidar que isso se reflete no entorno, sendo uma pessoa mais calma, mais paciente, mais tolerante. Eu não sei vocês, mas eu não tenho dúvida de que o maior ensinamento que eu preciso aprender nas minhas encarnações é a paciência. Porque é uma virtude muito difícil de ser conquistada. Principalmente nos dias atuais, em que tudo é muito rápido. Em que nós conseguimos tudo de forma muito rápida. A tecnologia nos proporciona essa rapidez. Um exemplo, nós podemos maratonar uma série, até várias temporadas, num final de semana só. Nós não precisamos mais esperar. No tempo que eu era adolescente, eu assistia uma série chamada Barrados no Baile. E essa série dava uma vez por semana. E eu tinha que esperar uma semana para ver um próximo episódio. E agora nós não precisamos mais esperar nada, tá tudo à nossa disposição. Então nós não sabemos mais esperar, cada vez menos. Cada vez nós queremos mais rapidez, mais fluidez. Só que nós esquecemos de um detalhe, que tem algumas coisas que não estão no nosso controle. Poucas são as coisas que estão no nosso controle, que nós conseguimos administrar. Mas a vida não está no nosso controle. E ela não flui no nosso tempo, na nossa rapidez, no nosso ritmo. A vida flui no ritmo de Deus. É Ele que determina o ritmo, é Ele que determina o tempo. E quando nós não sabemos ser pacientes, fica difícil, nós sofremos. E nós somos seres divinos, nós somos seres feitos para o amor, não para a agressividade. E quando nós estamos voltados para a nossa parte raivosa, que é natural, que todos nós temos, mas que quando nós estamos um pouco descontrolados nisso, vivendo mais para essa parte, nós estamos fora da nossa essência, que é amor. Por isso que Jesus disse: felizes os mansos, que estão mais conectados com a sua essência divina.
E Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ele nos traz um conceito de mansuetude muito interessante, que eu vou ler aqui. A mansuetude é um estado de naturalidade diante das coisas. É a aptidão de realizar tarefas no ritmo natural, sem estresse. Mas para isso, é preciso que a pessoa esteja de posse de si mesma. Posse de si mesma. Esteja com a mente desperta, lúcida, consciente e não adormecida, passiva diante de sua própria realidade. Mansuetude não é passividade diante das coisas, menos ainda inoperância frente aos fatos, e sim ter controle sobre si mesmo e não deixar que os fatos externos sejam determinantes da realidade interna, pelo menos não na maior parte das vezes. Não, o Sérgio Lopes fala que não na maior parte das vezes, porque nós não vamos conseguir todas as vezes. Nós ainda estamos no processo. Muitas vezes nós vamos perder sim o controle, dependendo da situação. Porque nós estamos nesse processo, mas mansuetude é ter o controle sobre si, posse de si, posse da sua terra, do seu território interno. É a pessoa que sabe silenciar e sabe olhar para si e buscar entender o que está doendo tanto, por que toda essa reatividade, por que toda essa agressividade, não deixando de reconhecer a sua humanidade, não deixando de reconhecer essa agressividade que existe sim dentro de nós, mas sabendo dominar isso. Quando nós estamos no controle de nós, porque na maioria das vezes, quem nos domina são as emoções. Elas estão no controle e não nós as dominamos. E nós temos que inverter isso. Nós temos que estar no domínio das nossas emoções. E quando nós estamos no domínio das nossas emoções, quando nós já sabemos calar, quando nós já sabemos silenciar, quando nós já sabemos não revidar o mal com o mal, mas sim com o bem, e muitas vezes o bem é calar, é se retirar, nós já estamos com posse, nós estamos no controle das nossas emoções. E nós estamos aqui para esse processo, para nos educarmos, para nos curarmos, para reconhecermos aquilo que nós precisamos gradativamente ao longo das existências e melhorando em nós. É para isso que nós estamos aqui. É um processo lento, é um processo difícil. Nós estamos vindo de muito tempo de reatividade, muito tempo de partir para a guerra. E agora nós estamos refletindo mais sobre fazer o caminho contrário. Então vai demorar, mas é um passo de cada vez. A paz que nós queremos no mundo, a paz que nós queremos lá fora, nós vamos começar em nós mesmos. A partir do momento que nós conseguirmos não causar a batalha. A partir do momento que nós conseguirmos ser os pacificadores. E cada um fazendo o seu processo, um dia nós chegaremos num mundo em que nada disso mais, não vamos mais precisar de guerra para resolver nada. Porque só existe guerra porque existem homens preparados para a batalha. E nós estamos todos, o tempo todo, preparados para a batalha. É só sairmos no trânsito com o nosso carro. Ali, o nosso lado animal, o nosso lado instintivo vem à tona. Nós não conseguimos manter a nossa paciência. E é essa observação de nós mesmos, é a observação dessas nossas atitudes, dessas nossas emoções que afloram, é que vai fazer com que a gente vá reconhecendo quem somos e que nós vamos conseguindo domar essas nossas tendências mais difíceis. Como diz uma lenda, existem dois cães dentro de nós, um cão raivoso e um cão tranquilo, mais calmo. E qual deles vai vencer? Aquele que nós mais alimentarmos. Então, se nós alimentarmos o cãozinho mais tranquilo, mais calmo,
É esse que vai imperar em nós. Mas nós temos que ter cuidado quando nós nos cobramos em demasiado, quando nós não temos compaixão com a nossa caminhada. Porque daí nós estamos um turbilhão por dentro, mas colocamos a máscara de calma, de paciência, de mansuetude e saímos no mundo mostrando que somos já tranquilos, quando por dentro tá um turbilhão. Não é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que nos vestir esse verniz social. Claro que o verniz social é importante para nós convivermos uns com os outros, mas nós temos que saber quem somos. Nós temos que saber que por dentro está um turbilhão. Nós temos que saber que por dentro tem tanta coisa que precisa ser olhada com cuidado, ser reconhecida, ser acolhida. E aí nós pensamos o quão difícil é essa caminhada, mas não é impossível. Quando Jesus foi colocado como modelo e guia da humanidade, se ele é modelo, ele é um modelo possível. Ele é um modelo possível de ser alcançado. E aí nós vemos várias outras personalidades que nos mostraram essa mansuetude, essa paciência, essa calma. São pessoas que mostraram que entenderam como é o processo da vida, como é o processo das existências. São pessoas que não brigam mais com o processo, aceitam, sabem que tudo tem um tempo para acontecer, sabem que todos estamos no mesmo barco, somos pessoas falhas. E aí, quando nós nos reconhecemos como falhos, tanto quanto os outros, nós cobramos menos das outras pessoas. Porque nós sabemos que nós somos falhos. E aí, quando as outras pessoas falham conosco, nós pensamos, bom, assim como eu me equivoco, essa pessoa também está se equivocando, estamos todos no mesmo barco. Então é um processo que nós estamos tentando reconhecer, tentando passar. E tem algumas personalidades, como o Chico Xavier, como o próprio Divaldo, que nunca revidaram todos os ataques que receberam. E o ícone, né, da pacificação, Gandhi, que conseguiu libertar o seu país do domínio inglês apenas fazendo greve de fome. Nunca pegou numa arma, nunca usou de violência, mas ele conseguiu. Ele conseguiu fazer uma revolução pacífica, e ele virou um ícone. E tem uma história de Gandhi que ele andava pela rua e um soldado inglês veio e deu um soco em Gandhi. E Gandhi caiu. E Gandhi não revidou, porque ele não combatia o mal com o mal. E o soldado foi e ainda deu um chute nele e disse: quem te ensinou a ser assim, fraco? E ele olhou para o soldado, viu que o soldado tinha uma corrente com um crucifixo com Jesus pendurado, e ele disse: esse homem que está pendurado no seu pescoço que me ensinou. O soldado, ele falou isso com tanta força, com tanta convicção, que o soldado caiu em pranto, porque ele era cristão e estava agindo com agressividade, com brutalidade. Não estava seguindo o que o próprio mestre dele, que ele carregava no pescoço, tinha ensinado. E Gandhi, que não era cristão, mas que sim admirava muito Jesus e os seus ensinamentos, estava ali dando uma prova de passividade, de paz. Então, esse Gandhi até ele fala que o Sermão do Monte, se todos os livros sagrados se fossem perdidos e só sobrasse o Sermão do Monte, de tão importante que o Sermão do Monte é, nada teria se perdido. Gandhi, que não era cristão, reconhecia no Sermão do Monte a grandeza desses ensinamentos do Mestre Jesus. Então, se nós nos dizemos cristãos, por que nós não seguimos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Por que nós não tentamos, nós não nos esforçamos para seguir esses ensinamentos?
E por que que nós temos ainda tanta dificuldade em calar, em silenciar? Por que que nós precisamos estar sempre envoltos de tantos barulhos, de tanto movimento na nossa volta, sempre com o mundo fora em barulho? Por que que nós precisamos tanto do barulho? Por que que nós não queremos o silêncio? Por que que nós evitamos o silêncio? Porque nós temos medo de ouvir esse barulho interno, esse turbilhão, essa bagunça toda que está dentro de nós. E quando nós nos enchemos de movimentos e barulhos externos, nós não precisamos ouvir o interno. Então, que nós possamos nos propor, a partir dessas reflexões, a olhar para nós, a olhar para a agressividade que existe sim dentro de cada um de nós, a buscar não revidar, não ser tão reativos, a buscar ter mais paciência com a caminhada dos nossos irmãos. Afinal, nós estamos também numa caminhada dura, difícil. Nós temos todos os nossos conflitos e as outras pessoas têm os conflitos delas. Estamos todos juntos nessa tentativa de melhoramento, nessa evolução da nossa caminhada. Estamos todos nesse processo. Mas nós precisamos sim dar o primeiro passo. Nós precisamos sim parar de sermos juízes dos outros, parar de sermos juízes da humanidade e começarmos a pacificação em nós. Claro que não vai ser um processo fácil nem rápido, mas é um começo. E Jesus nos propôs isso há mais de 2000 anos. Jesus foi um exemplo de mansuetude. Jesus não fez guerra na sua pregação. Jesus nunca impôs através da força os seus ensinamentos. Bem pelo contrário, era através do amor, de uma fala doce. Mas Jesus não deixou de ser firme, não deixou de ser forte sempre que foi preciso. Jesus muitas vezes falou palavras ásperas porque foi necessário. Túmulos caiados, hipócritas, raças de víboras. Por que Jesus falava tudo isso? Porque Jesus tinha sido chamado ao teste, mas ele nunca partiu para uma agressividade. Ele só se manteve firme, porque ser manso não é ser fraco. Ser manso não é não se impor. Ser manso é termos controle, domínio das nossas próprias emoções. Mas não que nós não possamos nos impor. Nós temos sim que nos impor. Nós temos sim que demonstrar a nossa força também. Assim como Jesus fez em muitos momentos. Mas nunca foi de forma agressiva. Porque tem que ser muito forte para silenciar, calar e se retirar. E não ser reativo, e não revidar, e não ser agressivo. Tem que ser muito forte para conseguir. E isso é um exercício que cada um de nós pode começar a fazer. Olhando sim para a nossa humanidade, olhando sim para a nossa agressividade, que faz parte dessa nossa humanidade. Olhando sim para todas essas limitações que nós precisamos ainda ir melhorando em nós mesmos. Mas é preciso que a gente silencie, é preciso que a gente se acalme para olhar para o nosso mundo interno, para herdarmos esse nosso território interno. Que essa pode ser uma das reflexões sobre herdar a terra. Essa terra que é nós mesmos. Esse mundo interno nosso que tem tanto conflito. Já é tão difícil nós lidarmos com esses nossos conflitos, por que nós vamos nos preocupar com os conflitos das outras pessoas?
A única pessoa que nós podemos melhorar, que nós podemos ir transformando ao longo da caminhada é nós mesmos. As outras pessoas, cabe a elas fazer essa modificação. E não é através da agressividade, não é através da batalha que nós vamos conseguir sucesso. Não é na reatividade. Nós já conseguimos perceber que não é que a violência só gera violência, que não é com violência que nós vamos conseguir bons resultados. Acho que todos nós já temos consciência disso. Então que nós possamos modificar isso, que nós possamos ir aos poucos, respirando fundo, porque assim como Jesus, quando foi para ser preso, quando iam prender Jesus, Pedro foi, puxou da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus pegou e disse: Pedro, embainha tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Jesus estava dizendo para todos nós com essa fala: respira fundo. Respira fundo, se retira e em outro momento se resolve essa situação. Porque não é com a violência que vai ser resolvido, porque assim como quem com a espada fere será ferido, quem gera violência terá violência de volta. Então que nós possamos cortar esse ciclo e não gerarmos mais violência, que nós possamos entrar em contato com essa nossa essência de amor interior e sim fazermos esse processo de descermos um pouco do nosso orgulho, porque o nosso orgulho, o nosso ego se ferem com muita facilidade. Então que nós possamos dobrar o nosso orgulho, porque é uma forma de educar o nosso orgulho quando nós, ao invés de revidarmos, ao invés de sermos reativos, nós nos retirarmos e silenciarmos. É uma forma, sim, de dobrar o nosso próprio orgulho. E é um trabalho que nós estamos fazendo conosco. O resto, as outras pessoas, o que elas fizeram, problema de cada um, né? Como eu sempre digo, no final da jornada, quando tiver que passar o cartão de crédito, cada um vai pagar sua conta sozinho. Ninguém vai pagar a conta por ninguém. Então que nós não nos preocupemos com os outros. Não nos preocupemos com a opinião das outras pessoas se ao nos calarmos e ao nos retirarmos acharem que somos fracos. Isso não importa, porque tem que ser muito forte para calar e se retirar. E é uma força que nós vamos desenvolvendo aos poucos e ao longo da nossa caminhada. E para encerrar, vamos ficar com uma mensagem de Emmanuel no livro O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Mateus. A mensagem diz o seguinte: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. O perdão e o trabalho são a compreensão e a humildade, são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores.
Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, essa paz de Deus começa em nós. Cada um se pacificando, nós teremos um mundo em paz. E a maior das caridades que nós podemos fazer é perdoar. Perdoar a nós mesmos primeiramente, porque nós nos equivocamos muito. E perdoar o nosso próximo, porque o perdão é a caridade em ação. E a caridade em ação é amor. Então que nós possamos ficar com essa mensagem, sabendo que nada disso que nós refletimos hoje é fácil, é uma caminhada árdua, difícil e que não vai ser resolvida apenas em uma existência, mas que nós possamos dar os primeiros passos. Isso é o que é mais importante. Com compaixão conosco, com a nossa caminhada, com a nossa humanidade, sabendo que somos falhos sim, nos colocando no nosso lugar, na nossa pequenez, nas nossas limitações, nos colocando no lugar que realmente estamos, não acima nem abaixo. Então, agradeço muito a atenção de todos, a paciência e até o próximo vídeo. Muito obrigada!